A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade a deputada federal Carla Zambelli a 10 anos de prisão por invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e inserção de documentos falsos. O objetivo seria emitir alvarás de soltura falsos e provocar confusão no judiciário. E os ministros também condenaram o hacker Walter Delgatti a 8 anos de prisão pelo mesmo motivo. Eles respondem pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Além da pena de prisão, Zambelli e Delgatti terão que pagar juntos uma indenização de R$2 milhões. Também ficou determinada a perda do mandato da deputada. Carla Zambelli se pronunciou sobre o assunto. A deputada criticou o Supremo Tribunal Federal e disse que não sobreviveria na cadeia. Ela afirmou ainda que não há provas para condená-la e cobrou palavra final da Câmara dos Deputados a favor dela. A gente vai continuar lutando, continuar acreditando. Esse não é um momento triste para mim, é um momento de esperança, é um momento de fé. E são os momentos mais difíceis que a gente vê nas passagens bíblicas, que as pessoas tiveram que mostrar sua verdadeira fé. Aquela fé que entende, que excede todo entendimento. A fé que não entende, que não traduz o que está acontecendo, que às vezes pergunta para Deus, o que está acontecendo comigo? Principalmente quando você é tomado por injustiça. Mas essa fé, ela permanece com esperança, com alegria e com confiança em Deus. Então, tanto eu como toda a minha família, é claro que a gente fica preocupados, mas eu estou atravessando um momento, depois de uma grande depressão que eu tive, um momento de verdade experimentar que Deus está me dando força e está me mantendo de pé. E durante todo esse momento, eu não vou faltar um momento, um segundo sequer com os meus eleitores. Então, o processo ainda não acabou. Ainda há vários recursos que podem ser feitos. O pedido de suspensão foi solicitado no dia 29/4, dentro da Câmara dos Deputados, está sendo analisado. Eu já tive um sinal verde de que ele vai ser pautado. Vamos esperar o melhor momento para isso acontecer, porque eu ainda tenho um tempo para poder colocar ele em pauta. Enquanto isso também o meu advogado vai apresentar alguns instrumentos que são normais de se apresentar num processo como esse. Nós trouxemos materiais para vocês, que vocês podem levar depois, para vocês verem as discrepâncias dentro do processo. O hacker Walter Delgatti, que eu nunca escondi que eu conhecia, vocês souberam disso acho que antes de muita gente, porque foi vazado na imprensa, e não tem nenhum problema com relação a isso, mas ele deu vários depoimentos. Ao total foram 6 depoimentos, tanto na Polícia Federal, quanto na CPI, quanto depois durante o julgamento. Em cada um dos depoimentos ele contou uma versão. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o professor especializado em estudos em Direito e Negócios, André Vartulli. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui ao Tempo News. E já vou começar com uma pergunta. Pelo andar aí de todos os acontecimentos e agora com a condenação da deputada Carla Zambelli, existe algum recurso ou essa decisão pode realmente conduzi-la à prisão? Boa noite. Primeiro, gostaria de dizer que é um prazer sempre falar com os amigos do Tempo. Olha, existe um instrumento jurídico, eu não diria bem um recurso, porque ele não serve para rediscutir a matéria. O que existe é um instrumento jurídico que a gente chama de embargo de declaração. Os embargos de declaração eles se prestam para discutir na decisão que foi tomada dos ministros um erro material, uma obscuridade, uma contradição na decisão. Eles podem ter efeitos infringentes, ou, quer dizer, num linguajar mais acessível, eles podem se prestar a modificar a decisão? Podem, mas isso é numa hipótese muito remota. O que a gente vê agora, na realidade, na prática, é que esse instrumento será utilizado possivelmente para retardar o fim do processo, ou seja, o trânsito em julgado.
Ou seja, existe uma fila aí, né, uma fila em direção, pelo que nós estamos vendo aí, de várias pessoas em direção a uma cela de prisão. Carla Zambelli é um exemplo disso, essas tentativas ali de modificar, de fazer algum tipo de modificação, pode retardar aquilo que é um trabalho muitas vezes do advogado mesmo, achar uma vírgula fora do lugar, um ponto que não está bem explicadinho para tentar retardar, mas a tendência é que ela realmente vá ser presa por essa acusação absurda de invadir um site federal, incluir documentação, retirar documentação. Ela que ainda enfrenta também um outro problema, né, professora, que ela foi flagrada ali com uma arma na mão, como se fosse uma policial no meio de um faroeste, sei lá, alguma coisa com arma, quase acertando um jornalista ali. Ou seja, na linguagem bem popular, a barra para a deputada até então federal Carla Zambelli está pesada, né? Sim, e o interessante de tudo que você falou é o seguinte, porque não é um caso comum. Primeiro, é um caso de uma parlamentar. E por ser um caso de uma parlamentar, qualquer discussão que vá para o campo da prisão, da segregação da liberdade, tem que passar pela Câmara dos Deputados. E no caso da Carla Zambelli, o que se tem como consenso ali é que não vale a pena para a Câmara criar uma indisposição com o Supremo Tribunal Federal, porque a situação dela está muito ruim. Não é nem só em função desse processo, que a pena é uma pena exemplar de 10 anos, mas porque, como bem dito por você, tem outro processo que ela responde também, em que já há maioria formada no Supremo Tribunal Federal para a sua condenação. Mas aí a gente pensa naquela divisão dos 3 poderes, né? A Câmara tem que chancelar a perda do mandato dela, alguma coisa dessa natureza. Mas também a gente tem que entender o seguinte, a partir do momento em que se discute fatos que vão além daqueles que estão do mandato dela, algum deslize eventualmente na imunidade parlamentar, tal, tem que ser avaliado pelos deputados, até mesmo do espectro político dela, se vale a pena fazer isso. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, ele entende que qualquer decisão de prisão que perpassa pelo mandato de um deputado, qualquer decisão de prisão do mandato de deputado, ele precisa ser chancelado pela Câmara. Mas em situações onde a gravidade é extrema, como por exemplo nesse caso, em que a gente está falando de anos de prisão, o Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição, entende que, por ser uma pena superior a 4 meses, a deputada, por exemplo, ficaria afastada da maioria das sessões na Câmara. E por si só, isso é inconstitucional. E por ser inconstitucional e concerne ao Supremo Tribunal Federal ser o guardião da Constituição, o STF entende que não precisa nem passar pela Câmara. Ou seja, essa decisão do STF de prisão da Carla Zambelli, numa análise fria, respeitando a jurisprudência do tribunal em outros casos similares, significa sim prisão com trânsito em julgado. Professor, inclusive esse era o tema da minha pergunta para o senhor, porque eu queria entender se essa determinação, digamos assim, da perda do mandato da Zambelli, né? Já que o ministro Alexandre de Moraes definiu que por faltas, já que ela cumpriria a pena em regime fechado, ela perderia o mandato. Mas, de fato, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele é obrigado a acatar esse entendimento do ministro Alexandre de Moraes e, de fato, né, determinar ali, entender que a cassação vai ocorrer em função das faltas, ou existe algum outro recurso, alguma outra manobra que pode ser colocada em prática na Câmara para que isso não seja de forma automática? Olha, existe, mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, nós estamos falando de uma zona cinzenta. Já tivemos situações parecidas, como do Collor, do Renan Calheiros, mas nada tão específico como esse caso da Carla Zambelli. E é evidente que a gente tem que zelar, né, pela tripartição dos poderes. Cada poder é autônomo, independente e harmônico entre si, de certa forma.
E, nesse caso em específico, a Câmara pode, eventualmente, tentar uma ordem de suspensão desse processo. Aí você vira e fala assim para mim, mas o processo já não foi julgado? Não, o processo foi julgado, mas ainda tem possibilidades de análise pendentes, como foi esse caso que eu expliquei para vocês aqui dos embargos de declaração. Se a Câmara entender que é necessário para salvaguardar a integridade dos poderes, a sua independência, suspender esse trâmite no STF, ele pode tentar entrar numa zona de conflito com o Supremo Tribunal Federal. Muito embora o ministro Alexandre de Moraes, já em outras manifestações, evidenciou que isso é impossível nesse momento e a Câmara não pode. Então nós vamos sim ter um duelo entre os poderes. E aí, eu acho que vai muito de encontro àquilo que eu falei com vocês. O entendimento da Câmara hoje em dia é que não vale a pena fazer isso em função do mandato da deputada Carla Zambelli, porque é uma deputada que está encalacrada em vários outros processos, eventualmente pode estourar mais inquéritos por aí, então a gente está nessa nebulosidade. Agora, professor, o advogado da Zambelli, né, ele criticou bastante a forma como o julgamento foi conduzido pelo STF, né, em especial aí os votos dos ministros em plenário virtual. De fato, esse argumento do advogado faz sentido? Olha, eu vi a manifestação na íntegra do escritório do advogado e a mim me parece que ele tem parcial razão naquilo que ele diz. Sem entrar no mérito aqui, né, do feito de algum ato ilícito por parte da Zambelli, entendo que o Supremo Tribunal Federal peca de forma demasiada quando impede que a defesa tenha uma explicitação, até mesmo a sociedade, num caso dessa magnitude, e foi julgado no plenário virtual. Só que o advogado também entra em outra seara, que aí vale uma discussão, que é sobre o conjunto indiciário sobre as provas que são colocadas. Na realidade, a Zambelli, ela foi condenada naquilo que a gente chama no direito alemão de Intimbeziehung, ou seja, é uma relação íntima, uma análise bastante próxima, e isso quem diz não sou eu, é a perícia do CNJ, com o hacker em questão. Então a gente está falando de um procedimento que, a meu ver, concordo com a defesa, não prestigiou o contraditório à ampla defesa como deveria ser, mas, por outro lado, também que tem um acervo bastante robusto, no meu entender, de elementos aptos, idôneos, eventualmente, a ensejar em eventual condenação. Professor, eu queria saber do senhor em relação aos outros, a análise no plenário em si, né? Porque muito se falou, por exemplo, aí citando um caso que ocorreu recentemente, né, em relação, por exemplo, à situação do deputado Glauber Braga, que teve a cassação do mandato aprovado pelo Conselho de Ética, teve o recurso negado na Comissão de Constituição e Justiça, e o deputado Hugo Mota firmou ali um acordo para que a situação, né, só vá a plenário, o caso dele só vá a plenário no segundo semestre. Inclusive, quando ele fez aquela greve de fome, definiu ali um período de 60 dias, o que levaria o caso, de fato, a ser analisado pelo plenário apenas no segundo semestre. Dentro dessas regras que o senhor está destacando e esses entendimentos, e também diante da situação política da Carla Zambelli, o senhor acredita que algum tipo de acordo com o presidente da Câmara, partindo ali do presidente da Câmara, poderia ser feito no sentido dela, enfim, preparar a defesa ou tentar articular alguma outra saída? Ou, de fato, como o senhor disse, a situação dela é extremamente complicada e isso não estaria ali no horizonte nesse momento? Interessante sua pergunta, porque a perspectiva tanto do deputado Glauber quanto da deputada Carla Zambelli em relação a seu espectro ideológico é similar. Ou seja, tanto o Glauber quanto a Carla, na minha análise, estão numa linha de frente da política dos seus respectivos espectros ideológicos, como eu disse. Então, é importante que se tenha
para eventualmente se pleitear um adiamento, uma suspensão, um retardamento do julgamento, barganha, sob o meu ponto de vista. E aí a situação se torna um pouco distinta. É necessário que nós façamos essa distinção pelo seguinte: o deputado Glauber, ele interessa de forma demasiada ao governo. É um deputado que está ali sempre questionando, redarguindo, debatendo aquilo que está sendo colocado. E aí a gente está falando de um governo federal que entrou ativamente para conseguir esse resultado. Nós tivemos até a Gleisi Hoffmann atuando ativamente para conseguir esse resultado. Já no que diz respeito ao caso da deputada Carla, se trata de um ex-governante de uma oposição. Então é bastante complicado nesse momento, pela minha análise, que eles tenham um poder e que, se tiver, eles vão gastar com a Carla. Acredito que seja pouco provável que alguém queira se comprometer a ponto de pleitear um resultado melhor para a Carla. A análise que todos fazem é que não vale a pena, não pela deputada em si ou pela sua ideologia, mas porque seria gastar muita munição com uma deputada que tem outros momentos, eventualmente, pode vir a desaguar no mesmo resultado que está se desenhando por agora. Tá certo. Professor André Vartulli, muito obrigada, viu, pela participação, pelas explicações. Uma ótima noite para o senhor e até uma próxima. Boa noite. Tchau, tchau.